E agora, antes de falarmos sobre a história de Pederneiras, vamos falar da Garagem das Tintas, que está localizada ali na Avenida Paulista, número 1946, no Jardim Acari. Os telefones são 14 988 08 5280, se você quiser falar com o Anderson, e 14 998 90 7939, se você quiser falar com o Adriano. Desde 2023, Garagem das Tintas está funcionando. E a razão para este nome, Garagem das Tintas, é porque tudo começou na casa do Anderson. Ou melhor, na garagem da casa do Anderson. Do Anderson, que é conhecido como Kiko. E também na garagem do Adriano, que é irmão do Anderson. Com o passar do tempo, a empresa evoluiu e foi necessário a mudança para este local atual, na Avenida Paulista, número 1946, para melhor atender a clientela, que aumentou consideravelmente. No início, o foco era apenas no setor industrial, mas atualmente atende múltiplos setores, incluindo a construção civil. A Garagem das Tintas possui parcerias com as marcas Brasilux, Tinsol, Compel, Angra, N3 Química e muitas outras marcas renomadas. Vamos repetir novamente o endereço para ficar bem gravado aí na sua memória. Avenida Paulista, número 1946, no Jardim Acari. Os telefones são 14 988 08 5280, se você quiser falar com o Anderson, e 14 998 90 7939, se você quiser falar com o Adriano. A Garagem das Tintas também está ajudando a construir a história de Pederneiras e região. Garagem das Tintas. E agora, neste vídeo sobre a história de Pederneiras, mais uma vez estamos tendo a grata satisfação de ter conosco a colaboração e a participação em áudio da historiadora Carol, da Prefeitura Municipal de Pederneiras, e do Rinaldo Tufi, uma das pessoas que tem um alto conhecimento a respeito da história de Pederneiras. Como os assuntos são bem extensos, estaremos deixando partes da entrevista para estar apresentando em outros vídeos. Primeiro, a historiadora Carol estará falando sobre os povos originários de Pederneiras e logo após teremos a participação em áudio do senhor Rinaldo Tufi falando a respeito de outros temas da história de Pederneiras. Aproveitem! Você vê, Carol, de vez em quando o vídeo interrompe aqui por celular, né? Normal. Tá é muita cheio, informação. É muita informação e a gente tem que dar uma parada e recomeçar de novo. Mas nós estamos falando aqui dos povos originários, a Carol já deu uma grande contribuição aqui, falando sobre inclusive a Índia Vanuiri, né? Que a Índia Vanuiri ela veio da região do Paraná e o objetivo da vinda dela para cá foi uma forma de fazer com que os povos que estavam aqui não sofressem mais. Já tinha bastante, para tentar salvar o que sobrou, né? Tentar salvar o que sobrou. É triste. Porque infelizmente era um genocídio assim generalizado, né? Foi um extermínio muito grande. Um extermínio muito grande. Pode continuar, Carol. Então, e agora a gente está fazendo um trabalho aqui em Pederneiras com foi criada uma indígena, né? Uma criança que, baseado o nome na Índia Vanuiri, então ela chama Vanui, e é com ela que nós vamos tentar agora trabalhar esse resgate histórico desse povo, levar para as escolas esse assunto, porque é muito fácil falar que o homem branco chegou aqui e fez Pederneiras, né? Mas o que existia antes? Tinha uma outra história, uma outra cultura, de 3.000 anos, é muita gente, muito ano. Eram muitos índios, muitos demais da conta. Certo. E o objetivo é fazer com que as crianças conheçam a história. Exatamente. Então. Porque a gente faz um trabalho pedagógico, assim, tem 3 tipos de trabalho. A gente faz a visita à estação para contar a história da cidade. Como? A visita ao centro cultural, à estação ferroviária,
é um trabalho com escolas. As escolas trazem as crianças para poder aprender sobre a história da cidade. Aí um outro trabalho é um passeio histórico e turístico pela cidade, conhecendo os pontos históricos e turísticos da cidade. Sei. Que eu faço com eles, que eu vou guiando, e eles aprendem sobre o centro da cidade, a história, local mesmo. E o terceiro é o que eu vou até a escola para mostrar fotos antigas com antes e depois de locais da cidade. E vai contando a história, e agora vai ser vou incluir a Índia nesse contexto. A Índia Vanuíra. Então a história vai começar com a Índia. Que as histórias depois que vai vir a história de quem chegou aqui. Exatamente. E vou contar a história de quem já estava e depois quem apareceu, quem surgiu. E todo esse conteúdo histórico tem documentos aí. Está comprovado. Comprovando. Não é uma história assim, falar assim, olha, é mero discurso. Você tem ali documentos comprovando realmente que houve todos esses termínios, todo esse. A gente escuta muita gente para poder se embasar em fatos. Isso acontece. Mas são pesquisas. Está sendo muito pesquisado o assunto dos povos originários. Que bacana, que bom que isso está acontecendo. Antes tarde do que nunca, né, seu João? Infelizmente a gente tem que falar antes tarde do que nunca. Seria importante se fosse antes nunca ter tido acontecido esse tipo de coisa, né? Mas como... E a gente não tem uma vida tão longa de 200, 300 anos aí, então tem que ir remediando. Tem que ir remediando. Infelizmente aconteceram esses deslizes aí da civilização, né? Dita civilização, né? É muito relativo, né? O que é civilizado e o que não é, né? Perfeitamente, né? Porque a gente vê exemplos aí terríveis, né? Por exemplo, a gente vê esse massacre, esse genocídio na questão dos indígenas, e até hoje também a gente vê o ser humano cometendo atos acontecendo pelo mundo aí, que é totalmente... É nosso aqui, mas a gente sabe de outros que acontecem até hoje. Que aconteceram e continua acontecendo, né? E o ser humano, ele precisa aprender a conviver, né? Ele precisa aprender com os erros dele, né? Respeitar o outro, né? Essa é a função da história, né? Exatamente. Aprender com os erros. Ela nunca pode ser esquecida para não ser repetida. Perfeitamente. Olha que bacana, Carol, a gente aqui já coletou bastante informação com você. Às vezes você passa a tarde aqui comigo, né, Sérgio? Nesse primeiro momento aqui, né? Aos papos. E essa contribuição que a gente pretende estar trazendo para a sociedade, né? Porque eu entendo que a história, ela dialoga com o presente. Sim. Né? Ela dialoga com o presente. Você conhecendo a história, você tem condições de, que nem você mesmo falou, não cometer os mesmos erros do passado. Apesar que a gente que é teimosa, né, Sérgio? Infelizmente tem isso, né? Tem gente que é teimosinha. Perfeitamente. Né? Mas também. Então é isso aí. Obrigado, Carol. Imagina. Por mais esse momento aqui. Tamo aí. Precisar, tamo aí, Sérgio. Tá legal. É isso sobre a história. Então nós estamos aqui de novo com o senhor Reinaldo Tufi, que se prontificou a novamente dar mais informações para a gente. É uma pessoa que dá muita atenção para a gente, uma pessoa educada e que conhece muito a história. Então, seu Reinaldo, o senhor pode falar, fica à vontade aí, né? Não tem problema de gaguejar não, porque aqui é como nós falamos, é natural, é coisa normal, tá bom? Pode falar o que o senhor quiser aí, fica à vontade. O senhor pediu alguma informação sobre os imigrantes em Pederneiras, não é isso? Os imigrantes, o assunto que o senhor quiser falar sobre você falou alguma coisa, já que falou dos imigrantes, alguma coisa a gente sabe que, os primeiros imigrantes que chegaram em Pederneiras, como foi descoberto pelos portugueses, foram os portugueses que chegaram aqui, família de portugueses. Perfeito. Alguns, desde os fundadores, vieram... Mas teve os portugueses e teve outras colônias também, né? Parece que teve os libaneses. Teve, então, mas os portugueses chegaram porque eles iam para a Bahia e vieram para Minas, e de Minas para cá. Tanto é que o fundador é descendente de português e veio para cá, Manuel dos Santos Simões, né? Era tudo de portugueses. Sei. Bom, e teve, aí, além dos portugueses, eles se espalharam, não só aqui na cidade, mas eles foram para os distritos também.
Por quê? Porque o distrito era pequeno e tinha em volta terra. Tem um nome esses distritos aí? Tem, o distrito era Guaianais, Água Limpa, que hoje é Santelmo, e Vanglória, que naquela época era patrimônio de Santa Isabel. E era tudo pertencente a Pederneiras? Até hoje né? Hoje tem esses 3 distritos pertencentes a Pederneiras. Então eles se espalharam, porque inclusive formaram os portugueses, a família Pereira, formou fazendas enormes, até hoje existe, até Boracéia, daqui até Boracéia tem fazenda que era dos Pereira, descendentes. Em Cabralha Paulista tinha Pereira, parece que dividido. Tinha até um que era o Zeca Pereira, que foi prefeito lá, tinha todos Pereira, tinha fazenda ali na região. Será que seriam os mesmos Pereira? Lá eu não sei, Boracéia eu sei que tem a fazenda dos Pereira, agora para mais distante, inclusive eles fizeram um livro sobre as fazendas dos Pereira na região aqui, e ainda não deu tempo de eu ver, porque é muita coisa. A gente está meio... Então o que acontece? Aí formaram por causa da terra, que eles eram lavradores, então eles mexiam com a terra por quê? Porque iam plantar o alimento para a própria subsistência. Sei. Assim fizeram. Tinha água próxima também? Tinha bastante. Tinha aqui o município é cheio de afluentes. Não é como chama, minas, esses córregos. Então, os espanhóis, a mesma coisa. A maioria dos espanhóis vieram do sul, parece da Almeria. E os espanhóis, a maioria também lavradores. Vieram trabalhar, todos eles vieram trabalhar no café, que aqui é terra de café. Foi a terra do café. Aqui, antes do canavial era café? Era tudo, foi a riqueza de Pederneiras naquela época da lavoura, era café. Daqui até Jaú, até Bariri, por causa da terra roxa. Em que época foi isso daí, mais ou menos, nos anos... Olha, os imigrantes que eu sei, é fim do século XIX, início do século XX. Começaram em 1800... Os primeiros que vieram, acho que é 1890, 1880... 1890 nessa base, quando Pederneiras já estava em 91, quando foi fundada. Antes teve a fazenda Pederneiras, depois, quando em 1891 foi organizada a cidade, foi fundada, então, com o nome mesmo de Pederneiras, e ficou no início do século XX, a maioria dos espanhóis, tanto espanhóis como italianos, e os árabes. Os árabes, a maioria libaneses. Eles falavam sírio-libanês. Por que sírio-libanês? Porque o Líbano e a Síria eram juntos, tá? Então, acho que, se eu não me engano, o Líbano ficou independente, acho que em 1935, não lembro bem essa data. Então, a maioria que veio para cá é libanês, e de uma cidade chamada Judai de Marjaium, da onde também veio meu pai. Judai de Marjaium, mas eles falam Marjaium. Eles falam, os árabes falavam Judai de Marjaium ou Judei de Marjaium, nós falamos Marjaium só. Sei. E foi da onde veio o pai? O sul, fica no centro-sul do Líbano. O nome do seu pai era? Toufik. Mas o nome dele inteiro era? Toufik Rashid Razzouk. Rashid era meu avô. Razzouk é um nome muito conhecido porque teve um artista aqui que era Razzouk também, né? Parece um historiador. Eu não sei se era... Foi do teatro lá municipal, tem o nome Razzouk. Razzouk era sobrinho da Ivana. Ah, era sobrinho. Na primeira... Ele morreu cedo, teve um infarto, parece, e morreu jovem. Por isso que tá o nome, ela pôs o nome dele. Lá no teatro municipal, Razzouk. E não tem nada a ver com a sua família, então? Só tem Ele é da minha família também. É da sua família, a Ivana, a prefeita é da sua A família Razzouk aqui é uma só. É uma só? Ela é bem extensa. Nossa, que bacana. Então, veio de Marjaium, veio todas as famílias de libaneses para cá. Veio apenas... Naquela época, acho que 2 ou 3 sírios da Síria. Sim. Mas a maioria é tudo libanês, né? Se confunde praticamente sírio e libanês, o pessoal fala que é tudo Pensa que tudo só. É uma coisa só, mas é 2 países diferentes, com a mesma língua, né? As culturas mais ou menos parecidas, né? Cultura parecida e tudo. Aí também vieram
a maioria dos imigrantes que esteve em Pederneiras, que veio para cá, são de italianos. Só um adendo, você é libanês, né? Eu sou pederneirense. Não, filho de libanês. Filho de libanês. É. E aqui tem, que nem você falou, a maioria que veio para cá foi libanês. E teve um pouco de sírios também. Sírio veio 3 ou 4 famílias. 3 ou 4 famílias só. A maioria... Tiveram influência também na cidade. Assim. Teve. Fizeram bastante coisa, principalmente a família Simão, que veio da Síria. Família era Salim, Simão e os irmãos. Era o Abdallah, tinha mais 3 ou 4. 3. E o Jorge, que depois foi para Bauru. Ele tinha aqui... Esse Jorge, ele abriu aqui uma agência de carros Chevrolet. Uhum. E ficou muito tempo, ele e os irmãos, tinha armazém de secos e molhados, vendia diversas peças diferentes, até eu tenho aqui uma foto, você vai... E depois ele mudou para o Jorge, um morreu cedo, o outro foi embora daqui, só ficou seu Salim Simão aqui. E esse Simão, só um adendo aqui, esse Simão, que tem um Simão Veículos lá em Bauru, que é muito famoso. Bauru é essa ramificação? É o mesmo. É o mesmo? Ele daqui ele mudou para lá, o Jorge, e abriu a agência Ford em Bauru. É famosíssimo lá, é uma referência em Bauru em termos de automobilismo. Então, ele foi para lá. Agora, é o que eu estava falando, a maioria dos imigrantes que vieram para Pederneiras é de italianos. Tanto é que eu tinha um neto de italiano aqui que dizia que o avô dele é que passava as notícias da Itália para o resto da cidade, que era o senhor José Garrone. Porque ele sabia, ele era assinante de um jornal italiano chamado Fanfulla. Fanfulla. E eles não tinham notícia de nada. No começo do século passado não tinha rádio. Não tinha rádio, nem se fabricava rádio no Brasil, hein? Sabe? Começo do século passado, mais ou menos, vamos dizer ali... 1910, 20... Ainda não tinha assim, rádio nessa época? Pelo que eu sei, pelo que eu vi, não tinha. Que coisa! Aí, nem energia tinha. Olha que interessante. A energia era muito limitada, muito coisa. Já tinha 1913, não tinha energia. Então, a energia vinha da própria, acho que Paulista, era uma energia da Paulista que vinha para a cidade. Então só a estação... Que tinha uma de Agudos que vinha para cá. E naquele tempo só a estação que tinha eletricidade, então, e depois eles foram espalhando. Bom, eu sei que ele sentava na loja dele e trazia, todos os italianos iam sentar lá com ele, e ele lia o jornal, as notícias que vinham da Itália. Ele que passava as notícias pelo jornal, ele ia lendo, e ele lia em italiano e a turma entendia, porque era tudo italiano. Sei. Tanto é que esse neto desse cara aí, neto ou bisneto, ele falou para mim... neto do Zé Garrone. Do Zé Garrone. Ele falou para mim assim, que metade da cidade falava italiano e metade português. Metade da cidade falava italiano porque mas tinha era a maioria também dos imigrantes. Tinha os nativos brasileiros aqui também, né? Porque vieram os portugueses, chegou aqui e ficou alguns indígenas que se transformaram. O problema do indígena, dos índios, aí é uma história que eu conversei com descendentes do fundador da cidade. Mas a pessoa que sabia a história morava em São Paulo. Sim. Aí eu perguntei para o sobrinho que mora aqui, falei, a sua tia sabe das coisas tal, eu queria saber dos índios. Falou, olha, algum historiador aqui deve saber, parece que tem uma historiadora em Bauru, da USC, coisa que sabe. Então, mas o problema não é esse da história dos índios, o problema é que quando vieram as famílias dos imigrantes? Não, do Manuel de Santos Simões, quando fundou, em 1848... Quer dizer, o Manuel de Santos Simões, só para posicionar aqui, o Manuel de Santos Simões era português. Ele, não sei, acho que ele era mineiro. Ele era mineiro, mas ele era de Minas. Não tinha descendência. Não conseguimos descobrir a descendência.
se eles eram portugueses, mas para mim eles eram mineiros. Quer dizer, vamos fazer um parênteses aí, só para o público, as pessoas que estiverem ouvindo, poderem entender. Então aqui já tinha os libaneses que chegaram. Não, vieram só no século XX. Não, no século XX, mas primeiro vieram os portugueses, né, que você falou, da família Pereira. Aí depois vieram os libaneses, os sírios. Veio os espanhóis, a maioria que trabalha na lavoura. Porque na realidade o libanês, ele não trabalhava na lavoura. Ele é mais comércio, né? Mais comércio, primeiro mascate. Andava de fazenda em fazenda, de sítio em sítio, com mala, carregando mala, embaixo de chuva, embaixo de sol, de dia e de noite, mascateando. Mais um parênteses aí, né? A colônia judia que veio para o Brasil fazia isso também, né? O pessoal falava dos turcos, né? Aqui não veio turco. Então, mas o pessoal turco é muito difícil. Costuma chamar todo mundo daquela região. Meu pai falava que os turcos não saíam do país. Não sei por quê. Eles ficavam lá. Ou então eles migravam mais para a Europa, mas não para cá. Então, mas por que tem essa mania de falar que todo mundo era turco? Por quê? Porque assim, porque o Líbano e a Síria, os otomanos, que são os turcos, tinham tomado ali. Ele era um império, né? Império otomano. Então, eles tomaram ali aquela região. E todos os sírios e libaneses que vinham para o Brasil tinham documentação turca. Tá aí os turcos que mandavam ali, o documento e até passaporte era turco. Nossa, isso daí mas por isso falaram que eles eram turcos. Não, se falasse para um libanês ou um sírio aqui que ele era turco, ele ficava bravo. Então, porque eles não gostavam do turco porque invadiu o país deles.